Painel de domingo especial. Espírito Santo, Terra de Valor 2004. Patrocínio Aracruz, cultivando juntos as riquezas da nossa terra. CST, fazer o melhor é a nossa identidade. Samarco, uma empresa brasileira que ajuda a mover o mundo. E Companhia Vale do Rio Doce. Olá, como vai? Olá! Nesse programa especial, você vai conhecer um pouco do estado do Espírito Santo, um dos menores do Brasil, mas com uma localização especial e com uma forte vocação para o mercado internacional. É um estado acolhedor e que sabe unir os benefícios de sua natureza privilegiada com o empreendedorismo dos que aqui vivem e trabalham. Sede de algumas das maiores indústrias do Brasil, dono da segunda maior reserva de petróleo do país e, ao mesmo tempo, um estado preocupado com o desenvolvimento sustentável e com a geração de oportunidades. Painel de domingo especial Espírito Santo, Terra de Valor 2004 é o resultado de uma série de programas exibida pela TV Gazeta, afiliada da Rede Globo de televisão. Fique agora com os nossos destaques e um bom proveito. A maior exportadora mundial de placas de aço aposta no mercado interno. Uma estrada para o futuro. A Vitória Minas completa 100 anos e põe a logística nos trilhos. A floresta clonada. A tecnologia na raiz da maior produtora mundial de celulose de eucalipto. O mercado sem fronteiras do minério de ferro. A pesquisa científica e a produção de café Conilon. Você vai conhecer a história que transformou um pequeno município capixaba no maior produtor brasileiro. Veja também geração de renda e empregos numa porta aberta para o mundo. As oportunidades para quem movimenta o maior complexo de portos da América Latina. A maior área de estação aduaneira do país e os milhares de produtos que desembarcam pelas mãos capixabas. As boas notícias do petróleo, a segunda maior reserva do Brasil. O agronegócio, flores, produtos orgânicos e guloseimas que geram renda e emprego nas montanhas do Espírito Santo. Você vai ver agora. O Painel de Domingo apresenta Espírito Santo, Terra de Valor 2004. E a gente começa fazendo uma homenagem aos 100 anos da Estrada de Ferro Vitória Minas. A Companhia Vale do Rio Doce, maior exportadora mundial de minério de ferro, aposta na logística. São 780 quilômetros de estrada de ferro entre Vitória e Belo Horizonte. Apesar de centenária, a rede ferroviária está cada vez mais moderna. Uma das principais mudanças foi no comando da máquina. Hoje existe um sistema que controla vários trens simultaneamente. Acompanhem essa viagem no tempo. As locomotivas de hoje são modernas, importadas do Canadá e Estados Unidos. A ferrovia Vitória Minas está completando um século em plena forma e enchendo de orgulhos que nela trabalham. Só quem tem intimidade com esses trilhos, com esses dormentes, com esse balanço que embala uma viagem de quase 800 quilômetros, sabe descrever um sentimento tão especial. Gosto de ser maquinista. É muito bom operar máquinas como essa aqui, numa ferrovia como é a Vale do Rio Doce, modelo aí para todos, né, nosso país aí. São poucos que têm esse prazer de sentir, né, de estar dentro de uma máquina dessa. Os maquinistas tiveram que se adaptar aos novos tempos. Eles comandam a máquina sozinhos, não tem mais a ajuda dos auxiliares. A velha Maria Fumaça virou peça de museu. Antigamente, a Maria Fumaça saía da estação ou do pátio da mineradora com pelo menos 4 pessoas a bordo. O maquinista, o graxista que fazia a manutenção na máquina, o foguista que alimentava a caldeira e a fornalha para fazer o trem andar e o guarda-freio. Ele vinha no fim do trem, no último vagão, e acionava o freio de emergência se houvesse qualquer imprevisto.
O vagão onde ficava o guarda-freio era chamado de cabuzo. Hoje é a cozinha de um restaurante no pátio do museu. Reinaldo acompanhou de perto a evolução desta poderosa máquina e as mudanças no ambiente de trabalho. Já não se fazem mais maquinistas como antigamente. Hoje o profissional, além de tecnologia, tem todo o conforto à disposição. A cabine de comando da locomotiva tem ar-condicionado, revestimento acústico para diminuir o barulho que vem de fora, computador e uma cadeira reclinável. A tecnologia que garante total segurança torna o trabalho do maquinista muito mais tranquilo. Veja o que acontece quando ele ultrapassa o limite de velocidade. A gente vai simular agora o corte de tração por excesso de velocidade, segurança do trem, caso o maquinista sofra algum acidente ou passe mal, ele vai me cortar o acelerador por excesso de velocidade. Reinaldo também não precisa se preocupar com o trem vindo em sentido contrário. A locomotiva inteligente sabe a hora de parar e de mudar de linha. O comando é feito pelos colegas de Reinaldo que estão bem longe dele. Nessas salas, na sede da companhia, eles acompanham por enormes painéis eletrônicos e pelos computadores toda a movimentação na ferrovia até Minas e também as manobras no pátio da mineradora em Vitória. Aqui ficam até 5.000 vagões esperando para carregar e descarregar mercadorias no Porto de Tubarão. Câmeras instaladas por todo lado mostram em tempo real a movimentação dos trens. Os controladores do pátio acompanham as manobras e dão as instruções pelo rádio. Cleber, vamos acertar a chave manual na linha da meiuca, recuar na 2 Antônio, deixando um vagão, câmbio. 3 anos atrás, os profissionais trabalhavam em torres como esta, que está desativada. O controle era visual e a mesa de trabalho bem diferente. O Biratã não sente saudades da antiga sala. Ele diz que prefere trabalhar com olhos eletrônicos. Eu tenho aqui 7 câmeras de televisão espalhadas só no meu pátio, aqui no pátio de Praia Mole. Eu tenho 7 câmeras de televisão, onde eu consigo monitorar todas as manobras e saber o tempo exato que cada um leva e onde estão cada manobreiro e cada locomotiva. É possível controlar as manobras no pátio de até 8 composições ao mesmo tempo. Basta um clique no mouse para fazer a mudança de chave e definir por qual linha o trem vai seguir. Antigamente, as chaves manuais eram demoradas, tem que parar, descer para fazer uma chave manual. E sendo aqui no comando, a gente faz a chave com a distância permitida para o trem circular sem precisar de parar. Ficou tudo mais rápido? Ficou tudo mais rápido, fácil e prático. Você pode controlar até quantos trens fazendo manobra ao mesmo tempo? Eu controlo aqui por média na faixa de 6 a 7 locomotivas. Com a tecnologia chegando a todo vapor, a empresa teve que investir no treinamento dos funcionários. A própria exigência da entrada do empregado já na empresa já é uma exigência com grau já maior do que tinha no passado. Além disso, ele recebe uma carga de treinamento. Hoje, a tecnologia é um fator importante para a ferrovia, tanto no aspecto de produtividade quanto no aspecto de segurança. Os funcionários têm chance de melhorar de salário e ocupar novos cargos. Fabrícia, a única mulher no Centro de Controle Operacional, é um exemplo. Antes ela era maquinista, agora não usa mais botina, a roupa está sempre limpa e as unhas pintadas. Trabalha com muito mais tecnologia e conforto. Aqui tudo foi novo, aprender. Eu sabia me comunicar via rádio, mas a tecnologia aqui, o computador, o sistema, como é que funciona, tudo eu aprendi aqui. Para se ter uma ideia da importância da ferrovia Vitória-Minas, basta dizer que em 2003 essa estrada de ferro transportou 120 milhões de toneladas em cargas, o que equivale ao trabalho de 3 milhões de carretas nas estradas.
O estado, que já dispõe das duas maiores exportadoras mundiais de minério de ferro, aposta ainda mais na metalurgia. A Samarco, a segunda do mundo na exportação do minério, já planeja uma expansão. Os bons resultados têm se refletido no crescimento de um mercado sem fronteiras. A mineradora, que fica no litoral sul do Espírito Santo, bateu recorde de produção. 16 milhões de toneladas de minério de ferro no ano passado. 436 milhões de reais de lucro. A produção é toda exportada e a globalização está nos corredores. Um brasileiro conversa com um francês em inglês. E para o futuro, a expectativa é de crescimento. Já existe o projeto de uma terceira usina. O começo está previsto para 2007. Mais de 1.000 empregos devem ser gerados. A metalurgia é um ramo promissor no Espírito Santo. O campo de metalurgia, principalmente no Espírito Santo, que é um estado metalurgista por excelência, nós temos aqui CST, Vale do Rio Doce, Samarco, são empresas do ramo de mineração e metalurgia. No Espírito Santo, sim, há vagas para metalurgia no nível médio e no nível superior. A empresa tem um olho no mercado externo. Nós somos pessoas que viajamos o mundo todo e estamos sempre expostos a outras culturas. Então, o profissional ter flexibilidade cultural é um pré-requisito importante. E outro na educação dos 1.286 trabalhadores. Hoje a Samarco seguramente é a empresa de mineração no Brasil que tem a mão de obra, o quadro mais qualificado. Há 8 anos, 25% não tinha o primeiro grau completo. Hoje não passa de 1%. 85% tem nível universitário. Resultado de programas educacionais feitos dentro da empresa, como um curso de pelotização. Estar atualizado, atento às novas tecnologias, não é uma preocupação apenas dos funcionários. Para as empresas, preparar, educar o empregado é um investimento. É a qualificação profissional tão exigida pelo mercado. Nesta mineradora, por exemplo, dentro da área industrial, a gente encontra carteiras escolares, livros, uma sala de aula. E quem arruma a sala também ocupa as carteiras. Quando entrou aqui, Dona Maria Joana só tinha a terceira série do primeiro grau. Logo viu como o estudo pode melhorar o trabalho. Mesmo sendo uma faxineira de paixão, tem que ter o estudo. Porque de repente você está limpando a sala, acha um papel que é importante. Você vai jogar no lixo, você não vai jogar no lixo, você vai botar em cima da mesa, esperar o patrão chegar para perguntar, né? Se aquele papel é importante ou não. Agora ele está terminando o terceiro ano do segundo grau. Está na hora de parar, Dona Maria? Eu quero ser alguma coisa assim, ser uma enfermeira ou ser uma auxiliar de escritório. Eu quero ser isso, eu preciso disso para mim, sabe? Realizar como pessoa, a gente precisa ser realizado como pessoa, porque todo mundo tem um sonho de estudar e terminar os estudos. Aquele que não tem sonho é uma pessoa parada, uma pessoa que fica parada é uma pessoa inútil. É o que o Idemar também demonstra. Começou como operador 1, depois passou para operador 2, fez curso de química, pulou para técnico de produção, aí fez o curso de pelotização e hoje é chefe da equipe de produção. Melhorou as condições de trabalho, melhorou o salário, melhorou o relacionamento, melhorou a vida social, enfim, melhorou de tudo, todas as coisas. Então as pessoas que interessam ingressar nesse curso de metalurgia, engenharia de metalurgia, é um bom caminho a seguir. A receita é ser persistente. Tem que ter persistência no que você faz e ser dedicado ao mesmo tempo. Eu sou alguma coisa, eu sou importante, tanto para o pessoal que me rodeia como para o meu povo. Transformar montanhas de sucata de ferro em aço bruto, que vai parar na construção civil e até na indústria automobilística. Esse é o negócio de outra grande empresa do ramo da metalurgia. A Belgo é a única do estado especializada nessa reciclagem. Tudo começa do lado de fora da indústria com a chegada das sucatas. Nessa etapa já se inicia o primeiro processo de geração de emprego e renda. O material é comprado de clientes fixos ou sucateiros. Da montanha de sucata, a matéria-prima é levada ao forno e é a 1.700 graus Celsius que o aço é feito. Como a temperatura é muito alta, tudo é controlado desta cabine. Daqui o forno é aquecido, são colocados os componentes e feitas as misturas. Um trabalho de risco, mas que conta com a experiência e preparação constante de Luciano. É um trabalho arriscado, onde vidas dependem da gente, todo o pessoal daqui é bem treinado, onde todas as pessoas seguem os padrões. De líquido às barras maciças. Depois de pronto, o aço vai ser beneficiado. É transformado em cantoneiras, vergalhões e barras redondas.
O mercado interno leva 70% da produção. Os outros 30% vão para o Canadá, Estados Unidos e América do Sul. Em todo o processo, cada funcionário é peça-chave. Eles têm metas individuais, traçadas e expostas em todos os setores da empresa. A usina de Vitória tem capacidade para produzir 620 mil toneladas de aço bruto e 450 mil toneladas de laminados, o que representa um faturamento anual de 400 milhões de reais. 800 funcionários são responsáveis diretamente por toda essa produção. Por trás dos resultados e cálculos de produção estão pessoas que crescem junto com o desenvolvimento tecnológico da Belgo. Eu era um camarada, tinha só muito mal a da roça que a gente veio, a sexta série, então ficamos 30 anos sem estudar, quase praticamente 30 anos, e agora, graças a Deus, a Belga, com a ajuda da Belga, a gente conseguiu chegar lá. Sou uma testemunha, poder reforçar isso aí, que tem jeito sim, nós podemos conseguir. Sempre tive um sonho, né? A gente sempre teve dificuldade em escrever, em falar, a gente sempre se sentia assim, inferior. E com o término do primeiro grau e do segundo grau, me deu mais liberdade. Hoje eu tenho coragem de conversar, de andar de cabeça erguida. E não é só quem trabalha aqui dentro que ganha com a Belgo. Em volta da empresa, mais de 10 mil árvores foram plantadas. E o mais recente investimento foi em benefício do ar. 18 milhões de reais no sistema de despoeiramento. Antigamente, quando era antigo, com a COFAV, isso aqui era uma poluição só. Hoje você pode ver que a emissão de matéria particulada é bem abaixo da legislação, tá? E nós temos um ar mais puro para respirar. Nós temos recebido em nossa empresa várias missões para melhor entender a metodologia que nós utilizamos aqui no Brasil, na Belgo. E isto porque os resultados hoje alcançados têm servido de referência para as outras usinas do grupo. Nosso segredo foi que tudo que a gente ganhava, a gente reinvestia no próprio negócio. Então, essa é a fórmula mágica de você investir tudo que você ganha no seu próprio negócio. Porque você vai fazer o bolo crescer. Eu comecei sozinho, hoje nós temos uma empresa que está instalada numa área construída de 4 mil metros. Começamos sozinhos, hoje temos 81 funcionários. Investimos em treinamento. Hoje nós temos assim, muito caminho pela frente, porque se a gente parar de investir, a gente acaba. Então a gente tem que continuar investindo para poder acompanhar a evolução do mercado. Trabalhar em contato direto com gente de todo o mundo. Essa é a vida de quase 2 mil capixabas que atuam no maior complexo portuário da América do Sul. São trabalhadores que pegam no pesado para movimentar uma economia superior a 20 bilhões de reais por ano. O que eles fazem é o que você vai ver agora. O mar que garante o sustento do pequeno pescador também fornece ao Espírito Santo um dos seus maiores potenciais econômicos. O Complexo Portuário Capixaba é a porta do estado para o mundo. Ele é composto por 6 portos e, por isso, é o maior complexo do Brasil. Saem por terminais como esse produtos de vários estados e chegam mercadorias de centenas de países. Mas para que o navio possa aportar, é necessário o trabalho de dezenas de profissionais. Antes de atracar, as embarcações ficam na barra, ou seja, nessa faixa afastada do litoral. Ele só sairá dali depois de ser liberado por profissionais da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Os agentes ficam atentos a suspeitas de febre amarela e outras doenças. Quando uma embarcação procedente de uma área de febre amarela, principalmente a área de febre amarela, ou que tenha alguma anormalidade clínica a bordo, um clandestino a bordo, a inspeção é realizada em área de fundeio, que é na Barra de Vitória. Depois de ser liberado pelas autoridades da área de saúde, o navio inicia o processo de atracação. Para entrar na Bahia, é preciso da ajuda de um prático. O profissional embarca no navio e orienta o comandante sobre a geografia local, garantia de uma manobra segura. A terceira ponte
O Penedo, que embelezam a capital, são obstáculos para os navios. E não é fácil uma embarcação de grandes proporções entrar aqui sem a praticagem. Serviço finalizado, cumprimentos do comandante e o prático desembarca. Um trabalho rotineiro. A todo momento chegam embarcações vindas dos mais distantes mares. Este navio é indiano, está no Porto de Vitória. O carregamento é de ferro-silício. O material será entregue no Canadá. Em todas as operações de carga e descarga, atuam 7 tipos de profissionais. Cada etapa necessita de total atenção dos trabalhadores. O profissional que opera o guindaste é o estivador. Esses que ficam na faixa do cais são os arrumadores. Quando o produto chega nos caminhões, são eles que colocam as caixas no local certo para serem levantadas e fazem o engate para que um guindaste possa levar a mercadoria até o porão do navio. Quem trabalha aqui se sente parte integrante de um setor que cresce e faz crescer o Espírito Santo. Para a economia, até de uma forma mundial, os portos do Espírito Santo têm uma carga muito importante dentro desse conceito, porque nós temos aqui um serviço de exportação, principalmente de contêineres, carga containerizadas, que ganha de muitos portos do Brasil. Tem muitas pessoas que acham que isso aqui é um trabalho milionário, mas não é. É muito trabalhoso, é um trabalho cansativo, mas tem suas vantagens. Dá para sobreviver à crise. Operam nos portos do Espírito Santo 1.800 trabalhadores. Eles são avulsos e se organizam por meio de sindicatos. São recrutados de acordo com a demanda. Ou seja, quando um navio vai chegar, a empresa responsável pela carga solicita profissionais ao OGMO, órgão gestor de mão de obra. Esse órgão entra em contato com os sindicatos e a mão de obra é disponibilizada. A gente tem tentado trabalhar todos os portos, né? É uma mão de obra avulsa, quanto mais organizado esse quadro, é melhor de se fazer o trabalho e é melhor a remuneração. Mas nem todos os dias o trabalhador consegue serviço. A chamada parede é uma seleção dos trabalhadores que funciona como uma espécie de rodízio. Quem conseguiu o serviço hoje vai para o final da fila. Mas como nunca se sabe o número exato de navios que vão estar nos portos, é preciso estar sempre se apresentando. Todo dia, disputar todo dia, as 3 paredes, de manhã, 5h30, 11h30 e 17h30. Você acorda que horas? 4 horas da manhã. Todo dia, mesmo que não trabalhe? Tem que estar aqui para tentar embarcar. No ano passado, passaram pelos portos capixabas 102 milhões de toneladas de cargas, que representam uma movimentação financeira de aproximadamente 21 bilhões de reais. Tudo graças a esses profissionais que se dedicam e ajudam a fazer do Espírito Santo uma potência no comércio exterior. Você sabia que 1/3 de todo o vinho importado que chega ao Brasil desembarca pelos portos capixabas? Este é apenas um exemplo da força do comércio exterior no Espírito Santo. Apontado como o estado brasileiro mais aberto ao mundo, o Espírito Santo está sendo a porta de entrada de mercadorias que geram renda e empregos para os capixabas. Com os produtos que entram e saem dos portos, vem geração de renda e empregos. Portanto, quanto maior esta movimentação, melhor para a economia do estado. Na década de 90, as importações aumentaram e onde guardar as mercadorias? É a função das estações aduaneiras. Elas são como um complemento do porto. O Espírito Santo tem 3 estações, que somadas representam a maior área do país, 1 milhão de metros quadrados. Durante um bom tempo, a maior parte deste espaço foi ocupada por apenas uma mercadoria. Há 10 anos, mais de 90% dos produtos importados pelos portos do Espírito Santo eram veículos. Hoje, esse índice não passa de 5%. Aumentou o número de montadoras no país e elas importam pelos portos mais próximos. Com isso, sobram vagas nos pátios das estações aduaneiras aqui no estado. Os carros importados foram substituídos por uma grande variedade de produtos. Tecido, eletrodomésticos, equipamentos de informática, cosméticos, bebidas. 30% de todo o vinho importado entra no país pelo Espírito Santo. Os produtos chegam de várias partes do mundo. Agora as importações do estado não ficam tão vulneráveis caso aconteça algum problema com o mercado de veículos.
E a diversificação de importados gera mais emprego. Por incrível que pareça, essa redução da importação de veículos e aumento da carga geral aumentou muito a demanda de mão de obra, né? Por uma série de fatores, retrabalhos que são requeridos no processo de importação das mercadorias. O retrabalho acontece nos galpões da estação aduaneira. Empilhadeira e gente andando para lá e para cá. A etiqueta dos produtos tem de ser trocada por outra, em português. Outros equipamentos precisam trocar toda a embalagem. Oportunidade em muitos setores. Há uma demanda de gráficas, há uma demanda de tradutores, há uma demanda do pessoal que precisa ser treinado para fazer essa substituição. Então, há uma demanda bastante grande de mão de obra em volumes bastante significativos. Só para lhe dar uma ideia, a nossa estimativa é que houve um aumento de mão de obra direta, de cerca de 900 postos de trabalho, pelo fato de ter havido essa substituição de veículos por carga geral e contêineres. A Maura acompanhou a mudança, trabalhou com os carros, hoje coordena o setor de cosméticos. Jamais imaginava que eu ia trabalhar com cosméticos, um produto que são linhas finas, para quem era acostumado com carro. Foi uma mudança boa. Esta estação aduaneira está aumentando a área em 18 mil metros quadrados. Prova que as importações tendem a crescer e as exportações também. Hoje o Brasil representa 1% do comércio mundial. Maior participação no mercado externo gera mais empregos para quem é bem preparado. Esses profissionais precisam, por exemplo, ter conhecimento de informática, eles precisam ter conhecimento de línguas estrangeiras, principalmente o inglês, e precisa ter um conhecimento bastante amplo de administração, no sentido de marketing, atendimento ao cliente e principalmente de logística. Então é uma área que deve demandar no futuro mais profissionais, mas profissionais bastante qualificados. Nosso comércio exterior tende a crescer, em vista que a nossa participação no comércio internacional ainda é muito pequena. O Brasil, a participação brasileira no comércio internacional não passa de 1%. Então, com essas aberturas, esses acordos comerciais que nós devemos assinar, talvez com os Estados Unidos, com a ALCO ou com a União Europeia, esse é um mercado que eu acredito que vai haver um bom crescimento nos próximos anos. O Espírito Santo tem a segunda maior reserva de petróleo do Brasil e a economia do estado já começa a sentir os bons efeitos dessa onda. A movimentação do dinheiro gerado pelos royalties e a contratação de serviços terceirizados está apenas começando, mas já mudou a vida de muita gente. Oportunidades que estão surgindo de norte a sul do estado. As reservas de petróleo no Espírito Santo cresceram em 20 milhões de barris na década de 90 e atingiram a marca de mais de 1 bilhão. Hoje, o estado está na segunda colocação no ranking nacional. Na produção de óleo, ocupa a 5ª posição. A região norte tem papel fundamental nessa história. O primeiro poço de exploração foi no solo de São Mateus na década de 50. A região concentra o maior volume de petróleo do estado. O que anima a Petrobras é que as reservas poderão ser exploradas por pelo menos mais 40 anos. A região norte do Espírito Santo é hoje responsável pela produção de 26 mil barris de petróleo por dia. Isso reflete diretamente na geração de empregos. Mas a Petrobras tem alavancado outros setores. A empresa conta com vários fornecedores no estado. De cada 4 funcionários, 3 prestam serviço através de contrato com a Petrobras. Isso despertou o interesse de muitos profissionais. O Neivaldo é engenheiro mecânico. Trabalhou anos para uma contratada da Petrobras em São Mateus. Com o mercado de petróleo em ascensão no Espírito Santo, resolveu apostar. Em 1995, o engenheiro virou empresário. Abriu o próprio negócio, uma empresa de inspeção de equipamentos. Foi iniciado com 4 funcionários e logo no primeiro mês já conseguimos um contrato na Petrobras e a gente foi crescendo bem devagarinho. Agora, toda a parte de fiscalização do trabalho dos funcionários da Petrobras e de outras empresas contratadas aqui do norte do Espírito Santo é responsabilidade do Neivaldo. O mesmo aconteceu com Luiz Carlos. Ele já tinha uma empresa na área de construção civil aqui em São Mateus. Com a exploração do petróleo no norte do estado, a firma cresceu. Tudo isso tem um reflexo muito positivo em termos de cidade. O comércio hoje é um comércio forte.
E cada dia que passa, a gente tem notado assim, melhorias em tudo. Há um crescimento indireto em função das obras que já estão em andamento aqui na Petrobras. A Petrobras quer investir ainda mais no Espírito Santo. Há boas perspectivas de exploração do petróleo no estado. A ideia é absorver mão de obra qualificada através das empresas fornecedoras. Isso vai, sem dúvida alguma, impactar na sociedade como um todo, porque ganha todo mundo, ganha a sociedade, ganha a Petrobras, ganha o governo com a geração de impostos, ganha a própria empresa com a geração de novos empregos pela sua perenidade no mercado. O mar de riqueza para o pescador também tem mudado a vida de quem sempre viveu longe dele. Vendedor de sapatos durante 10 anos, Hermíris, há menos de trocou de profissão. Virou dono de loja de material de construção em Presidente Kennedy. Hoje, com certeza, tentar aumentar a minha loja e continuar no ramo. Não mudar, não. Que tá dando certo? Com certeza. Muito certo, graças a Deus. Gente atraída pela promessa de desenvolvimento, onde vivem hoje menos de 10 mil pessoas. Mas só no ano passado, o pequeno município de economia agrícola viu as receitas aumentarem, e muito. E não por causa dos bons resultados na roça. Recebeu R$ 4.166.000 pela exploração de petróleo em águas profundas, na divisa do estado com o Rio de Janeiro. E o petróleo deu novos rumos à vida de Ari. O trabalhador rural agora ajuda na construção do ginásio de esportes, com capacidade para 3 mil pessoas. Eu estava desempregado. Graças a Deus, através desse ROIT, vai ajudar muita gente aqui. Vai dar mais emprego a gente aqui. No interior de Presidente Kennedy, as vizinhas também percebem mudanças. Ao lado da casa de Dona Ruth, o terreno baldio não existe mais. Deu lugar a uma unidade de saúde. Vai ser importante para todo mundo, porque um posto de saúde aqui no nosso lugar, que a gente tinha para medir uma pressão, tinha que ir lá em Santo Eduardo ou em Kennedy. Tinta quietinho, tá muito bom. Eu que quase todo dia preciso medir a pressão. Lá em Santo Eduardo fica melhor. Fica melhor. Vai ficar melhor agora, né? Promessa de vida nova por causa dos investimentos do royalties no município, que chegou a ocupar o 3º lugar na lista dos mais pobres no Espírito Santo. O dinheiro dos royalties vem da exploração de petróleo nas bacias de Roncador, Jubarte e Frade, que ficam em média a 100 quilômetros da costa. Mas essa exploração distante em alto mar já provoca em terra especulação principalmente no setor imobiliário. Em Praia das Neves, uma das mais frequentadas durante o verão, encontramos seu Vivaldo. O comerciante chegou aqui há quase 30 anos. Acredita que o petróleo vai em breve trazer novos vizinhos e de bem longe. Belo Horizonte, Brasília, tem muita gente fora. Então eles estão querendo que vir para cá mesmo, para troço que achando que vai crescer mesmo, né? Isso é bom para a gente, para todo mundo. Nos próximos 6 anos, a Petrobras deverá criar de 30 a 40 mil postos de trabalho no Espírito Santo. O investimento deverá ser superior a 18 bilhões de reais, aproximadamente 3 bilhões de reais por ano. A expectativa da Petrobras é que dentro de 2 anos, o estado seja, além de dono da 2ª maior reserva, dono também da 2ª maior produção de petróleo do Brasil. Um dos segmentos que mais cresce e mais oportunidades cria na economia do Espírito Santo é a indústria de moda e confecção. Na região da Grande Vitória e no norte do Espírito Santo estão algumas das maiores confecções do país. O crescimento desse mercado tem proporcionado várias alternativas de trabalho. Estão surgindo oportunidades não só de emprego direto, como também indireto. Gente que, de uma maneira ou de outra, acredita que o futuro dessa indústria não é apenas uma moda. Janaína cria roupas femininas há 6 anos para uma fábrica da cidade. O que desenha veste mulheres em quase todo o país. A gente vê que as pessoas que fazem moda aqui em Colatina, elas estão crescendo, elas estão se aperfeiçoando, buscando, né, sempre o novo, a novidade do momento. Então eu acredito que está sendo muito promissor. Ela sonha ser advogada, mas descobriu sem querer que as medidas perfeitas poderiam render um trabalho extra. Há um ano, Annelise é modelo
modelo de prova. No seu corpo são testadas todas as peças da futura coleção. Um controle de qualidade que deixou de ser luxo para ser essencial nas fábricas. Você tem que ter uma pessoa provando, né, para você tirar os defeitos no corpo. É difícil tirar o defeito só no papel. São dezenas de trocas de roupas, horas em pé e muitas agulhadas para que o produto chegue ao consumidor. Em média, as modelos ganham R$20 por hora trabalhada. Tem provas que duram 2 horas, chega até 5 horas. É bem cansativo, mas a gente se diverte, né? É bom você fazer uma coisa que você gosta. Te espeta bastante? Nossa, às vezes eu chego em casa toda agulhada. Clicar catálogos de moda ainda não é a principal renda do fotógrafo Edson Negrelli, mas aos poucos vai ocupando espaço cada vez maior na agenda e nos investimentos. Ele montou um novo estúdio, comprou câmeras novas, sabe que os clientes são exigentes. Temos bons profissionais aqui, mas ainda falta alguns segmentos ainda, alguma coisa falta. Na linha de confecção, tem algumas coisas que falta assim, profissional para produção, né? Produção fotográfica, produção de acabamento final, de arte final. Falta um pouco ainda. Do ano passado para cá, o setor cresceu em média 8% em Colatina. Muito desse desenvolvimento se deve ao investimento que as fábricas estão fazendo em publicidade. Mas encontrar profissionais capacitados na área ainda é um desafio. Mercado em ascensão, à espera de novos talentos. Casamentos, formaturas, aniversários, eventos empresariais. Você já reparou como está aumentando o número de cerimoniais e de lojas especializadas em festas? Já imaginou o dinheiro que gira em torno de tanta diversão? Diversão para uns e um belo mercado de trabalho para muitos. Igreja enfeitada, convidados e parentes ansiosos para a cerimônia. A noiva chega feliz da vida. O sonho do casal está sendo realizado. O que Deus uniu, o homem não separa. Começa a festa, garçons, mesa de doces, cerimonial decorado, DJ, estrutura pronta. Tudo como foi combinado. Mas para chegar a esse resultado perfeito, foi preciso gastar muito e envolver alguns profissionais. Casa de festa com jantar, R$15 mil. Convite, 600. Vestido, 1.400. Roupa da dama, pais, noivos e padrinhos, R$2 mil. Música, 450. Outras despesas, 2.550. No total, o casal desembolsou R$22 mil. Realmente fugiu um pouco do que eu imaginava de início. Mas como é um sonho, a gente sempre faz de tudo para poder realizá-lo, né? E é esse dinheiro investido nas festas que alimenta o mercado que vem crescendo nos últimos anos. Patrick é cantor lírico e popular, se apresenta em eventos na companhia da pianista. Além disso, é professor e regente de corais. As apresentações em festas respondem por 35% do que ele ganha no mês. Eu costumo fazer mais cerimônias de casamento e festas de casamento, embora a gente faz também formaturas e eventos em geral, eventos empresariais, né? Coisas desse tipo. A gente está sempre trabalhando e não falta evento pra gente. Essa loja vende e aluga roupas de festas para qualquer tipo de evento. Vestidos, ternos, gravatas, sapatos. Está no mercado há 20 anos. O mercado teve um aumento muito grande de festa de procura, através de formaturas, madrinhas. Então, cresceu bastante nesses últimos 2 anos. Tem pessoas que já vivem juntas há mais de 10 anos e estão oficializando o casamento com vestido de noiva, com festa. Então a gente está vivendo um momento muito bom dentro de moda, dentro dessa imagem de casamento e festa, formatura. Os formandos, eles vêm para smoking, mas traz a mãe, a irmã, a namorada, e com isso a gente acaba fazendo um aluguel da parte feminina também bastante grande em relação aos formandos. Daniel veio escolher um conjunto, vai ser padrinho de casamento, tudo alugado. Eu prefiro alugar porque a gente que de vez em quando tem que usar um terno, a gente tem mais opção numa loja onde você é atendido para isso, a loja é voltada a isso, você fica mais à vontade. Eu vou ser padrinho de casamento, aluguei aqui também para minha formatura e pretendo alugar o dia que eu for casar, né?
Cada detalhe de uma festa se transforma em trabalho duro para segmentos menores. A família do Leonardo produz há 5 décadas convites para casamentos, aniversários e o mercado cresceu. Baseado em 94 para 2004, tem um crescimento assim de quase 50%. Vem aumentando direto. Comemorar bodas de ouro, 50 anos de casamento, merece um festejo diferente. Dona Valtir veio fazer 200 convites. A festa será em Alcobaça, na Bahia. Mas o buffet, a decoração, vão sair tudo daqui. Aliviada, lembra como foi difícil fazer a festa lá atrás, no dia do casamento. No meu casamento foi muito diferente, porque foi tudo feito em casa, com pessoas assim especializadas também, amigos, da família, mas tudo feito em casa com muito trabalho. Hoje está simplesmente muito agradável, muito bom de fazer uma festa. A gente escolhe os doces, salgados, jantar, que vamos fazer também um jantar, e pronto. Aí é só pagar e receber. Tudo pratinho arrumado. Mas não dá para levar o convite sem o nome do convidado. Escrever de qualquer jeito também não vale. E é aí que entra o calígrafo. Nós temos bons calígrafos, né, aqui em Vitória, em todo o país. A gente está sempre procurando adquirir novas técnicas. Eu vou passar, por exemplo, agora a treinar com pincel. Escrever com pincel, que é a última técnica usada nas praças de Rio e São Paulo. Por convite, seu Paulo cobra 50 centavos, uma média mensal de R$ 750. Festa é o meu sustento. Nós estamos em um cerimonial e faltam 4 horas para começar uma festa de 15 anos para 400 convidados. Você vai conhecer agora os grupos envolvidos em todo o processo de finalização. A equipe da cozinha preparava os quitutes, pratos frios feitos horas antes e os salgadinhos fritos durante a festa. Os garçons limpavam as louças e os copos. A mini boate já estava montada, mas no salão, 2 empresas de decoração trabalhavam em parceria. Foram meses de produção até chegar o dia da montagem. O nosso trabalho se resume em 3 etapas, que é realização, fazer o projeto. Como que planta baixa, o que vai se situar, quais as cores que vão utilizar, quais as texturas, tecidos, qual tipo de luminária, tipo de iluminação. Então, isso tudo é um projeto, a parte de floragem, né? A parte de doces, de tudo, de formas, cores. Então, tem o projeto, tem a elaboração do projeto, como você está vendo, vários cristais elaborados, a execução disso tudo, que dura meses, e tem a parte da montagem disso tudo, que é hoje, é exatamente esse final que você está pegando da gente. Imagina se o dono da festa tivesse que fazer isso tudo. Não, acho que ele desistiria. É verdade. Só relembrando, buffet, convites, calígrafo, cantores, equipamento de som, decoração, igreja, salão de festa, roupas, gente que faz parte de um negócio que cresce cada vez mais, o comércio da diversão. Eu aconselho, eu incentivo, eu motivo a todo funcionário a pensar, a agir, a trabalhar como empresária. Um dos fatores fundamentais do sucesso de qualquer empreendimento é, sem dúvida nenhuma, o fator humano. As pessoas que estão envolvidas naquilo ali, os colaboradores. Então, na empresa, na Óticas Paris, nós temos pessoas que trabalham aqui com a idade da empresa. A fundação da empresa começou aqui, está aqui até hoje, e hoje tem uma participação acionária dentro da empresa. Formei em ótica no Rio de Janeiro e quando eu tive que abrir o meu negócio, eu abri aqui no Espírito Santo, graças a Deus. Amém. Daqui a pouco você vai acompanhar outras boas notícias da economia do Espírito Santo. A gente volta em instantes com esses destaques. A indústria do aço cada vez mais forte. A fábrica de celulose e o segredo dos clones. A tradição do café descobre a tecnologia de ponta. A economia que protege o meio ambiente e cria oportunidades de emprego. E o doce caminho do interior no sucesso do agronegócio. A seguir. Painel de domingo especial. Espírito Santo, Terra de Valor 2004. Patrocínio Aracruz, cultivando juntos as riquezas da nossa terra. CST, fazer o melhor é a nossa identidade.
Samarco, uma empresa brasileira que ajuda a mover o mundo. E Companhia Vale do Rio Doce. A vocação pelo mercado externo tornou a Companhia Siderúrgica de Tubarão conhecida em todo o mundo. Afinal, trata-se da maior exportadora mundial de placas de aço. Mas um novo perfil começa a ser explorado. A empresa tem apostado no mercado interno graças ao laminador de tiras a quente. A primeira experiência da CST na venda de um produto acabado. Para abrir esse caminho, a companhia investiu em novos equipamentos e nos profissionais. Uma outra expansão está programada e milhares de pessoas serão contratadas. A terceira maior siderúrgica do Brasil mantém há 20 anos a liderança no mercado mundial de produtos semi-acabados de aço. Com uma produção anual de 5 milhões de placas, é a maior exportadora do planeta. A empresa tradicionalmente exportadora passou a se dedicar também ao mercado interno e hoje está vendendo produtos semi-acabados para indústrias nacionais que fabricam principalmente automóveis, eletrodomésticos e equipamentos para extração do petróleo. E para conseguir fazer 2 milhões de toneladas por ano de lâminas de aço enroladas em forma de bobinas, a CST teve que investir em tecnologia e capacitação de mão de obra. O LTQ, laminador de tiras a quente, inaugurado há 2 anos, é um dos mais modernos do mundo. A placa de aço passa por um processo de superaquecimento e é esticada por uma espécie de rolo compressor até se transformar numa lâmina muito fina e comprida. Pode ter mais de 1 quilômetro. A lâmina de aço é enrolada como se fosse papel. Tudo acontece em menos de 5 minutos. Desta sala, os operadores acompanham todas as etapas da produção. As imagens são captadas por câmeras de vídeo. Os computadores informam a velocidade, temperatura, comprimento, espessura e largura das lâminas, que são produzidas do jeito que o cliente pede. O LTQ funciona 24 horas sem parar. Nesse enorme galpão onde ficam as máquinas, quase não se vê a presença de funcionários. Apenas alguns fazendo inspeção visual nas bobinas. Até o trabalho de colocar o número de identificação é feito por um robô. A instalação do LTQ custou 450 milhões de dólares. Outros 13 milhões foram investidos em treinamento de pessoal. As 450 vagas abertas foram ocupadas, em sua maioria, por funcionários de outros departamentos da empresa. Eu comecei como operador da serraria na área de basculamento do convertedor. O aço estava em torno de 1.600 graus, então você ficava exposto a um pouco a esse ambiente. Tinha proteção, mas você estava cara a cara com ele. E o salário melhorou também? Da contratação, que teve uma mudança. Até agora, quase que triplicou o salário. Para aprender a lidar com a nova tecnologia, Gilberto e muitos colegas fizeram curso no exterior. Foram conhecer o funcionamento de equipamentos semelhantes em países como França, Alemanha e Finlândia. Uma excelente experiência, não só do ponto de vista profissional, como do ponto de vista pessoal. A tecnologia desenvolvida aqui no Brasil pela CST deixa alguma coisa a dever à Alemanha e à França? Não, a tecnologia e o quadro de pessoal que a empresa tem hoje não deixa a desejar nenhuma empresa do mundo. O diretor executivo da CST ressalta a mudança no perfil do empregado. A maioria dos funcionários tem nível superior ou está cursando. Eu diria que mais do que isso, ele está preparado a trabalhar com destaque em qualquer empresa no Brasil e no exterior. Por causa da produção de bobinas destinadas ao mercado interno, a CST teve que diminuir a quantidade de placas de aço vendidas para outros países. Agora a empresa quer recuperar as exportações e vai aumentar a produção de placas em 50%. Os planos de expansão da CST incluem a construção de um terceiro alto-forno e a contratação de milhares de pessoas. Novos empregos vêm basicamente através da expansão, vêm basicamente através do crescimento da empresa. A expansão significará na CST mais 400 empregos permanentes, de outras atividades que estão sendo terceirizadas, tais como a fábrica de oxigênio, a coqueria,
o granulador de escória, significaram outros 400 empregos permanentes. Durante a construção, chega perto de 7 mil. Chega perto de 7 mil, numa qualificação bastante ampla, evidentemente que prepondera o pessoal de construção, né, de montagem, mas vai atrair profissionais das mais diversas capacitações. Você já imaginou uma floresta clonada? Isso é o que tem sido feito na Aracruz Celulose. A pesquisa em tecnologia permite a recriação dos melhores eucaliptos. É a partir de apenas 5 mudas que toda a floresta é clonada. Acompanhe. Ela é a maior produtora do mundo de celulose branqueada de eucalipto. A produção de celulose ultrapassa 2 milhões de toneladas por ano. 90% vai para exportação. Uma das razões da liderança da empresa no setor florestal se deve ao investimento em tecnologia. E isso começa no viveiro, antes do eucalipto se tornar uma árvore. Desde a década de 80, a Aracruz vem desenvolvendo o processo de clonagem de mudas. É a formação de uma nova planta a partir de um pedacinho da planta-mãe. A nova planta reproduz 100% das características da planta original. Ainda na década de 60, todos os plantios iniciados na empresa eram originados de sementes. Só que com o desenvolvimento das pesquisas florestais pela Aracruz Celulose, as sementes deram espaço a híbridos de eucalipto de altíssima performance, gerados através de cruzamentos entre espécies. Aqui nós temos as matrizes de um único clone, entre 5 clones que nós temos na empresa, e nesse local existem essas matrizes que estão sendo reproduzidas. É no mini jardim que começa o processo. Maria corta pedaços da muda de eucalipto. São as estaquinhas. A folhinha tem que ser cortada no tamanho certo, porque são das folhinhas que elas vão enraizar. Porque se não haver folha, é como se fosse, ela precisa para respirar. As estaquinhas são colocadas em tubetes. Depois vão para a casa de vegetação para criar raízes. E na casa de aclimatação, elas vão crescer. Essa é a praça de rustificação. Aqui, a muda é preparada para aguentar as condições de sol forte e pouca água. E quando as folhas ficam assim, avermelhadas, é sinal de que a muda está pronta para ir para o campo. Lá, a madeira é cortada para produzir celulose. A cada 4 anos, há uma nova safra de clones e a qualidade do eucalipto é visivelmente melhor. O programa de melhoramento genético aliado à clonagem do eucalipto, a propagação vegetativa, trouxe ganhos significativos em produtividade de celulose por unidade de área e tempo. Além disso, a qualidade da madeira tem sido melhorada, atendendo aos atributos dos clientes para os quais a empresa exporta a celulose. Apesar da tecnologia, muitos empregos gerados vão absorver boa parte da comunidade local. Hoje, dos 450 funcionários do viveiro, há homens e mulheres que só conseguiram oportunidade de trabalho aqui. Antes era bastante difícil, tanto que esse é o meu primeiro emprego, né? Rosiel é da aldeia Pau Brasil, em Aracruz, e trabalhar com mudas clonadas de eucalipto mudou a vida dele. Ajudando mais em casa, a mãe, pai. Felizes também estão esses meninos e meninas com idade entre 15 e 16 anos. Eles cursam o ensino médio, passam grande parte do tempo na Aracruz Celulose, mas não trabalham aqui. Esses adolescentes fazem parte do programa Menor Aprendiz, uma parceria entre a empresa e o Senai de Linhares. A vontade de vencer cresce a cada dia. Eu queria trabalhar, arrumar um bom emprego, né? E quem sabe ter meu próprio negócio. Vai abrir portas para mim, porque eu vou ter como competir, porque eu vou ser uma pessoa que vou estar sendo qualificada a partir desse curso. A oportunidade da comunidade estar aqui com a empresa e através desses meninos e seus familiares, a empresa também fazer uma proximidade maior com a própria comunidade. Tecnologia também no café. A informação e a tecnologia de ponta transformaram a tradicional cultura da economia capixaba e, melhor, podem levar o estado a se tornar o maior produtor mundial de café nos próximos 10 anos. A revolução começa pelo pequeno município de Jaguaré, no norte do estado. O município é o maior produtor brasileiro de café Conilon. Na pequena Jaguaré, no norte do estado, as contas estão em dia. Tem dinheiro para os serviços de educação, saúde, lazer. O estádio de futebol
traz o nome da fonte de renda do município. Nesta região estão os maiores produtores de café Conilon do Brasil. São, em média, 500 mil sacas colhidas a cada ano. A produção representa 80% da arrecadação que vai para os cofres públicos do município. O café é tudo para o município de Jaguaré. Realmente, Jaguaré praticamente não existiria sem o café. O café virou moeda de compra e sinal de bom negócio. O produtor ofereceu os grãos e conseguiu comprar uma propriedade maior. Trocou 710 sacas de café por 25 hectares de terra. É moeda. Tendo o café na mão, você tem dinheiro na mão. O caminho para o sucesso da produção de café na região passa pela pesquisa. Há 19 anos, o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural estuda as variedades da planta e troca informações com os produtores. Este laboratório fica próximo a Jaguaré. O produtor pode, por exemplo, enviar para cá folhas de café para saber, depois da análise feita pelos pesquisadores, qual é o tipo de adubo mais adequado à plantação. Esse programa compara o teor do nutriente que tem na lavoura e verifica se ele está em excesso ou se ele está em deficiência. E com base na necessidade requerida pela planta, você faz a recomendação de adubação. A informação leva eficiência à lavoura. O espaço entre uma planta e outra é menor. Tem mais café por hectare. Para não perder produção, também é preciso podar os galhos da maneira certa. Se você não buscar informação para fazer um plantio de café, com um período de curto prazo aí, a sua lavoura já não produz mais. A muda do café é selecionada. No viveiro da propriedade vizinha, o produtor aprendeu a fazer o clone de uma variedade mais resistente da planta. Sempre que tem informação, eu corro atrás para conseguir cada vez um clone melhor, né? Para poder, a agricultura daí, a gente que trabalha com, no caso familiar, agricultura familiar, ter um café melhor para produzir bem em pouca terra, né? Que a área da gente é pequena, né? Com informação e tecnologia, as lavouras em Jaguaré chegam a produzir 3 vezes mais do que a média no estado. Esta plantação reúne o que tem de mais avançado na produção de café. O produtor usou boas mudas, fez análise de solo e de folhas, plantou mais em um mesmo espaço e já está podando para preparar o cafezal para a próxima safra. Adubação, muda, água e a condução da lavoura, poda, desbrota. Tudo tem que ser feito mais ou menos no tempo adequado. O pesquisador agora acena com mais novidade. Depois de um estudo detalhado sobre o comportamento de 530 tipos de plantas na região, surgiu uma nova variedade de café, ainda mais produtiva e tolerante a doenças. As mudas já estão sendo distribuídas para os produtores. Nós entendemos que com esse novo avanço, aliado a outras tecnologias que vão certamente ser incorporadas ao sistema produtivo no decorrer dos próximos 10 anos, teremos então uma produção total do estado que vai colocá-lo na condição de talvez até primeiro produtor mundial de café. Sempre buscando a novidade, tecnologia na cabeça. O Espírito Santo nunca na sua história teve à sua frente tantas oportunidades, né? E tantas oportunidades, inclusive, de agregar valor a essa terra de valor. Na própria agricultura, né? Na pequena produção agrícola, quantas oportunidades que estão surgindo, coisas novas, né? Seja por exemplo, na produção de produtos orgânicos, na produção de floricultura, na fruticultura, né, novas frentes, né, de produção agrícola, da pequena produção agrícola. O Estado está se descobrindo. Eu acho que o Espírito Santo está agora construindo mais aceleradamente a sua identidade. A maior mineradora das Américas e com atuação em 4 continentes do mundo, se transforma num parque de experiências ambientais. A preocupação em domar os efeitos de uma atividade poluente tem permitido à Companhia Vale do Rio Doce desenvolver uma tecnologia de proteção ambiental. Com grandes investimentos nessa área, a Vale acabou se tornando um mercado de oportunidades para profissionais como biólogos, bioquímicos, engenheiros, físicos e analistas. Gente que trabalha pela natureza. São 90 milhões de toneladas por ano. Minério em estado bruto e Pelotas. Na sede da mineradora, o trem passa no meio das árvores.
Tem fauna, lagos, 580 hectares de área verde. O Parque Botânico é aberto à comunidade. Aqui, professores de escolas públicas aprendem sobre meio ambiente para depois repassar aos alunos. Longe da sede, no norte do estado, a empresa mantém uma reserva natural, que corresponde a 1/3 de toda a Mata Atlântica preservada no Espírito Santo. Utopia imaginar que esta atividade não vai gerar poluição, mas também não é justo ignorar o esforço que as empresas têm feito para evitá-la, o que gera avanço tecnológico e investimentos. Nos últimos 7 anos, esta mineradora do Espírito Santo aplicou 180 milhões de reais em controle ambiental. Dinheiro, tecnologia que abrem o mercado para quem tem alguma especialização em meio ambiente. Quase todas as profissões encontram um espaço na área ambiental. É uma área bastante democrática nesse sentido. Você vê que a gente tem biólogos atuando na área de meio ambiente, nós temos engenheiros civis, engenheiros químicos, nós temos advogados, economistas, administradores trabalhando na área de meio ambiente. Uma demanda que cresceu nos últimos anos, empurrada pela legislação e pelo mercado internacional, que valoriza as empresas que não agridem o meio ambiente. Nessa área, os postos de trabalho continuam surgindo. O mercado para o profissional de meio ambiente é bastante recente no Brasil. Eu tenho visto aí grandes empresas procurando mercado na área de meio ambiente, com formação e com experiência, e não tem encontrado. Na indústria, não agredir a natureza significa controlar os resíduos. Este papel é um filtro. Estava em uma unidade que controla a poluição do ar no bairro Bela Aurora, em Cariacica. O equipamento que identifica os poluentes é tão moderno que um igualzinho a ele está no robô que analisa as rochas de Marte. Quem comanda o trabalho é o físico formado na UFES, que fez doutorado em Ciências Naturais na Alemanha e presta serviços para a NASA. Nem ele imaginava que a tecnologia nesse setor iria evoluir tão rapidamente. Em momento algum a gente pode imaginar tamanho desenvolvimento como esse. Talvez a área de informática nós esperamos muito dela, né, que é uma evolução muito grande, mas não na área ambiental de uma forma tão assustadora. Não é só surpreendente, na verdade você tem que se preparar para a evolução e o mercado está esperando isso dos profissionais. Antes, o lixo sólido só tinha um destino, o aterro. Agora, o que vai para a carroceria do caminhão pode ser reciclado ou utilizado como combustível. No veículo tem um computador. Ele imprime o laudo, indica qual é o poluente, a quantidade e onde foi produzido. Você consegue saber quanto é gerado, né, transporta esse resíduo de forma segura e adequada, armazena e dá o destino para essa quantidade de resíduo. Pode servir como um combustível na indústria de cimento, né, uma boa parte do resíduo que a gente gera vai para essa destinação. Ele pode ser reciclado como borracha, papel, plástico, né? E somente aquele que não tem nenhum outro tipo de reciclagem, que não tem uma alternativa para reciclagem, que ele vai ser colocado em aterro. A Rosângela é engenheira química, com pós-graduação em engenharia ambiental, e já esteve do outro lado. Antes trabalhava no governo do Rio, fiscalizando as empresas. Quando a gente está no órgão ambiental, a gente tem uma visão do todo, do geral, né? A gente consegue conhecer todo tipo de indústria, todo tipo de poluição. Na indústria, você já se especializa mais naquele ramo industrial, né? Mas os dois lados são bem difíceis, viu? Junto com a Rosângela, trabalha o Vilmar, que é formado em biologia. O biólogo faz a gestão de conforme a luz da legislação vigente, né? Caracteriza os resíduos e vê a periculosidade de cada resíduo, cada processo de destinação. É um excelente campo de trabalho. E cada vez mais a biologia, né, ela está inserida em todos os campos dentro dessa nova tecnologia ambiental. O resíduo líquido também é tratado. Por estes tanques passam por hora 600 metros cúbicos de água que chega suja com o óleo da indústria. Depois de passar pelos tanques com o tratamento biológico, a água sai limpa. O óleo vai para o refino e a água pode ser utilizada dentro da planta mesmo, que gera efluente oleoso, para limpezas. A bioquímica Ângela Gama trabalha aqui. Antes fazia análise química, mas a partir de 88 começou a se especializar na área de meio ambiente.
Com o ofício de hoje, ela acredita que ajuda muito mais gente. O sentimento que eu tenho é esse, é um sentimento genuíno, me emociona, é saber que hoje eu estou trabalhando com coisas muito mais macro, né? Poxa, olha as unidades, né? Enormes, mas a gente sabe que a gente está devolvendo uma água mais adequada para o corpo d'água, e isso está influenciando na cadeia alimentar de vários animais e está influenciando, obviamente, no homem. Satisfação pessoal, mercado de portas abertas, valorização por parte das empresas. Características da área de meio ambiente, que, como você viu na reportagem, pode servir a profissionais de vários setores. Os defensores do meio ambiente sempre foram acusados de ir contra o progresso, de impedir a geração de renda. Mas uma experiência vitoriosa prova que esse conceito é uma grande injustiça. O projeto Tamar, que protege as tartarugas, é hoje o principal responsável pela geração de empregos na comunidade de Regência, em Linhares. Um caso de sucesso que reúne proteção ao meio ambiente, geração de renda, moda e turismo. Há 23 anos, o sonho de preservar a tartaruga marinha da extinção virou realidade. O Tamar surgiu com um grupo de estudantes no final da década de 70 e durante todo esse tempo já foram devolvidas à natureza cerca de 5 milhões de tartarugas, o símbolo e a razão do projeto. Para que o Tamar se tornasse o sucesso que é hoje, foi preciso a participação das comunidades locais. Em troca da pesca predatória, a ONG ofereceu às pessoas outra forma de geração de renda. É com esse ideal que mulheres da Vila de Pescadores de Regência, no norte do Espírito Santo, começaram a trabalhar na confecção de produtos com a marca Tamar. A produção é concentrada nessa pequena casa. A confecção das camisetas é dividida em 3 partes: corte, estamparia e costura. São mais de 400 famílias que agora já podem contar com uma profissão. O Projeto Tamar conseguiu também capacitação, para as pessoas que não tinham, a capacidade de estar costurando com máquina industrial, as pessoas na parte de silk screen também. Então hoje a gente está buscando pessoas de fora para estar capacitando, as pessoas da comunidade, para a gente estar produzindo um produto cada vez mais com qualidade. Hoje, daria para pensar a Regência sem esse projeto? Não daria não, viu? Inclusive, acho que até a minha vida mesmo, o pessoal fico pensando o que estaria fazendo hoje se não tivesse esse projeto Tamar na minha vida, como na vida dos meus colegas também. Com as dificuldades enfrentadas para a captação de recursos, a maioria das organizações sem fins lucrativos viu na comercialização de produtos uma saída para não ficar tão dependente de doadores. Aqui, elas trabalham de segunda a sexta, das 7 da manhã às 5 horas da tarde. A produção não pode parar. Boa parte dos produtos feitos em Regência vai para fora do estado. Na alta temporada, a partir de julho, a produção chega a 7 mil peças por mês. Quem comemora são elas, que dão duro para dar conta dos pedidos. Depois que eu comecei a trabalhar aqui, eu já fiz a minha casinha, que eu não tinha. Qual é a renda salarial que dá para a senhora tirar daqui do projeto? Faixa de 540 por aí. Mil maravilhas, com certeza. A confecção, a fábrica aqui, ela consegue se manter e ainda repassar 10 ou 16% do seu faturamento para a parte técnica, onde paga as pessoas que cuidam da praia. Com essa iniciativa, o Tamar ganha de 3 formas: gera empregos, envolve a comunidade e divulga mensagem de conservação e educação ambiental. Essas pessoas que viviam das tartarugas, na verdade, continuam a viver das tartarugas, só que agora com o enfoque da conservação, que a gente chama de uso sustentável também dessas espécies. Mais de 50% da população ativa dessa comunidade tem alguma atividade diretamente com o Projeto Tamar. E a confecção envolve mais de 40 pessoas, Então, realmente mudou o panorama econômico e social das pessoas que estão envolvidas com a produção. Além da confecção, o Projeto Tamar também conta com artesanato, uma responsabilidade dos artesãos da comunidade, como Dona Nádila, que produz essa tartaruga para decoração. Eu com o Projeto Tamar, com essas tartaruguinhas, eu já comprei televisão, já comprei rádio, já comprei... Nossa, eu comprei um monte de coisa, não dá nem pra me explicar. Graças a Deus eu trabalho no Projeto Tamar, eu tenho uma filha que trabalha, eu tenho um filho que trabalha.
E eu sou feliz por isso. Dona Nádila não é a única. O barulho da máquina de costura de Rosilene chama a atenção de quem passa em frente à sua casa. Ela é quem faz esses bonés australianos, tudo da forma artesanal. Trabalhei no Projeto Tamar na confecção, né? Há 3 anos, né? Trabalhei lá e eu pude aprender muitas coisas também, né? E a confecção, ela como proporcionou cursos, né? Eu tive diversos cursos lá também, né? E aprendi bastante e nisso eu consegui, graças a Deus, esse projeto aí de estar confeccionando os chapéuzinhos, né? O sucesso dos produtos foi tão grande que caiu no gosto dos consumidores. Em lojas como essa, os produtos chegam de forma direta aos apreciadores da marca. As lojas estão sempre com clientes fiéis. É bonito, é bom, durável. Eu gosto, uma malha muito boa. Tem muito tempo que a senhora compra os produtos? Ah, tem bastante tempo, tem uns 5 ou 6 anos ou mais. Tem gente que manda os produtos fabricados aqui no Espírito Santo para bem longe, como a aposentada Antonieta Palmeira. Em primeiro lugar, porque eu acho que é um projeto muito bom, né? Preservação das tartarugas. E meus netos que moram em Santa Catarina, toda vez que vem aqui, é canequinha, é blusinha. Então agora eu já vou mandar camisetas, já comprei chaveirinho, um monte de coisa. Assim ganham Maria Zilda, Dilcema, Nádila, Rosilene e todas as pessoas que ajudaram a transformar o Projeto Tamar em referência de consciência ambiental e moda, garantindo assim a sobrevivência das tartarugas marinhas e de muitas famílias capixabas. Uma satisfação muito grande, né? Você fazer parte de um projeto que deu certo, continua dando certo, e o principal de tudo é a conscientização das pessoas da comunidade. O projeto Tamar é administrado nacionalmente pelo IBAMA e pela Fundação ProTamar. No Espírito Santo, o projeto conta com 6 bases ao longo de 235 quilômetros de praias monitoradas. As atividades geram serviço e renda para aproximadamente 400 pessoas e ainda ajudam a manter as atividades de proteção à tartaruga. Que tal ganhar dinheiro tornando o mundo mais colorido e perfumado? Esse é o agradável desafio de um número cada vez maior de produtores capixabas que estão apostando no agronegócio da floricultura. A maior parte do comércio de flores ainda é importada de outros estados. E é aí que está a boa notícia. O mercado com espaço para ser explorado pelos produtores locais. Um agradável cheiro de bons negócios. Coloridas, cheirosas, belas. Não faltam adjetivos para descrevê-las. É a perfeição da natureza. Um fascínio que Dona Flora carrega até no nome. Eu acho tudo muito lindo. Nossa, a gente sai de casa, né? E vem pra cá, parece que levanta o astral da gente. A natureza é uma coisa perfeita. Tô levando uma pra casa e dar de presente a minha esposa. Mais que um presente, aqui no estado, as flores estão se mostrando como oportunidade de trabalho. Ela é uma atividade atrativa, principalmente para a mulher, né? E muitas mulheres estão vindo fazer cursos, elas se empenham e estão correndo atrás mesmo. Estas donas de casa moram em Biriricas de Baixo, Domingos Martins. Cuidam da casa, dos filhos e agora também das flores. Uma atividade paralela que corresponde a 30% da renda das famílias. É muito importante para nós que somos mulheres, né? Nós ainda temos o nosso trabalho, né? Assim, para não depender muito dos nossos maridos, né? Temos nossa função também, né? E aí dá para fazer o que com o dinheiro que vem da flor? Ah, a gente faz muita coisa, né? Ajuda na casa, a gente compra as coisas pra gente mesmo, né? O cultivo de flores e de plantas ornamentais fica bem ao lado da casa. Não precisa de uma área grande. E elas dizem que tem uma função terapêutica. Algumas até conversam com as flores. Peço para elas ficarem bonitas, para elas me ajudarem, que é assim que eu vou ajudar elas. Vou cuidar delas para elas também cuidarem de mim. Que eu cuido delas, mas elas também cuidam de mim, né? Cuidam no bolso, principalmente. É, principalmente. Por isso as mulheres de Domingos Martins recomendam o negócio. Posso garantir que não vai desanimar, que não vai se arrepender. Embora que não seja um negócio que você vai ficar rico de uma hora para outra, mas que dá para você viver muito bem, dá. E é uma lida difícil ou dá para conciliar o trabalho de casa, de mãe, de fazer comida com esse trabalho aqui de cultivar flores? É muito fácil. Eu, particularmente, eu divido em 3 partes. É criança, é casa e mexo com as minhas plantinhas ainda.
Dá tempo para isso tudo? Dá, sempre sobra um tempinho. O espinho que atrapalha o desenvolvimento desse setor é a falta de infraestrutura. O número de técnicos do Incaper não é suficiente para atender a todos os produtores. E eles precisam de tecnologia para aumentar a quantidade e a qualidade das flores. Também necessitam de mais organização para levar o produto até o consumidor. Apesar das dificuldades, esse é um mercado promissor. A demanda aqui no Espírito Santo é muito maior que a oferta. 90% das flores vendidas no Espírito Santo vêm de outros estados. Aqui a atividade ocupa 138 hectares. Quanto mais esta área aumentar, mais empregos serão gerados, em uma proporção animadora. A cada hectare trabalhado gera de 7 a 10 empregos diretos na produção, na comercialização. Então, é um setor que pode crescer na produção, crescer na comercialização e gerar uma renda bastante interessante para o setor produtivo capixaba. O Espírito Santo está numa região muito centralizadora. Ele pode fornecer flores, plantas ornamentais, em vaso, folhagem, o que for ligado à horticultura ornamental, não só para Rio, São Paulo, Bahia, Minas Gerais. Então nós estamos numa posição muito privilegiada. O seu José Luiz Sudré é um especialista no assunto, um dos maiores produtores de flores tropicais do estado. Tem helicônia, shampoo, rabo de foguete, arencão, que é a folhagem de corte mais vendida no mundo. Ao todo são mais de 200 espécies. Toda a produção dele já está vendida. Seu José Luiz não tem dúvidas que o mercado está de portas abertas. Tanto a nível médico como a nível profissional, e o próprio trabalhador se especializar, ele vai ter um mercado garantido para ele, com certeza. Está precisando de gente para trabalhar, né? Precisando de gente especializada. Há necessidade de fazer uma capacitação de mão de obra profissional do próprio trabalhador, que há uma gama enorme e uma demanda muito grande. Aqui no estado, além de todos os adjetivos que sempre acompanham as flores, é bom acrescentar mais um: lucrativas. E tem muita gente descobrindo que cuidar da natureza é mesmo um bom negócio. Gera renda, cria empregos. Melhor ainda quando o bom negócio é bom também para a nossa saúde. Estamos falando de produtos orgânicos, um assunto que ainda divide os produtores. Mais do que demarcar o limite entre duas propriedades, a barreira de plantas impede que os agrotóxicos utilizados pelo vizinho contaminem a terra que o seu Dalvino, a mulher e os 2 filhos fazem questão de preservar. A família não utiliza nenhum produto químico. O que sai da bomba não irrita a pele nem os olhos, não causa alergia e não polui meio ambiente. Então, aqui nessa bomba tem extrato de samambaia. Isso é um produto natural, aqui mesmo. Receitas caseiras e criativas ajudam a matar as pragas sem envenenar o alimento. A partir dessa planta, a gente ferve ela na água, então fazemos o extrato de samambaia, o qual é usado na lavoura, diretamente aplicado na ervilha. O que parece sinal de descuido, esse matinho no meio da plantação de ervilha, na verdade é uma proteção contra insetos. Que são ervas daninhas que a gente deixa no meio da ervilha para o inseto se hospedar aqui, porque ele prefere ficar no meio das ervas daninhas do que se alojar na ervilha. A água vem direto da nascente. O adubo é feito aqui mesmo. Essa aqui é palha de feijão. E tem palha de milho e várias outras palhas aí, que se transformam no composto orgânico, que é esse que tem aqui. Então, a gente usa esse composto orgânico para a adubação das plantas na propriedade. A terra agradece e retribui. Aqui, tudo que se planta nasce. Batata baroa, couve, brócolis, inhame, milho, ervilha, café, feijão, arroz, tomate. Essa grande variedade de culturas é uma característica da agricultura orgânica. Nessa propriedade, que tem 8 hectares cultivados, existem 16 produtos diferentes. Cada cultura ocupa uma área do tamanho de meio campo de futebol. Essa forma de produzir garante a preservação do solo e o sustento da família o ano inteiro. Com a agricultura orgânica, a família passou a gastar menos e a produzir mais. A colheita de feijão aumentou 50%. Mas o maior benefício veio para a saúde. Desde os 14 anos de idade, seu Dalvino utilizava agrotóxicos e sofria as consequências. Sempre quando eu voltava daqui, quando eu acabava de pousar, antigamente nós tínhamos motorizado, né?
Aí eu já passava mal daqui até lá em casa. Sentiu o quê? Vômito e tonteira. A propriedade desta família passou a ser considerada orgânica há 1 ano. O certificado foi entregue por uma ONG de Santa Maria de Jetibá. A Chão Vivo foi criada em 99 por um grupo de agricultores, técnicos, pesquisadores e consumidores. Quando você identifica um produto no mercado como orgânico, não é apenas o produto que foi fiscalizado, que foi inspecionado, e sim todo o processo de produção que levou à produção dele. Ou seja, as propriedades têm que atender às legislações ambientais, têm que preservar os recursos naturais, têm que preservar a água, né? E também as propriedades têm que atender às legislações trabalhistas vigentes. Se tiver um funcionário, tem que receber condições dignas de salário e condições de trabalho. Se tiver criança, tem que estudar. Ou seja, um produto orgânico como certificado, ele subentende-se que aquele produtor que levou a produzi-lo, ele tem um compromisso social, ambiental e ecológico também, tanto com o seu produto quanto também com o consumidor, né, que ele não é apenas estar isento de adubo químico e de agrotóxico. Quem produz alimentos orgânicos tem comprador garantido e preço acertado com antecedência. Estou ganhando bem mais, né? Quanto a mais? A mais ou menos 50%, 60% a mais, porque é um preço garantido que a gente tem, sabe? É uma safra também que a gente já tem vendida antes de plantar, como a vantagem que a gente não tem assim na agricultura convencional, né? Que a gente não tem garantia de preço nenhum, né? E nem da venda também. A distribuidora instalada no centro de Santa Maria só trabalha com produtos orgânicos. Frutas, legumes, verduras e cereais são pesados e embalados. Por mês, 40 mil bandejas como esta são distribuídas para supermercados no Espírito Santo e no Rio. A empresa foi criada há 6 anos por uma família de produtores rurais. O seu pai foi um dos pioneiros na agricultura orgânica aqui em Santa Maria? Sim, ele começou essa ideia com mais um grupo, né, de sindicatos e igrejas para começar um trabalho disso. Porque via essa intoxicação, o pessoal se matando, ele mesmo já tinha se intoxicado várias vezes, né? Então ele começou esse trabalho, ele um dos pioneiros de Santa Maria de Jetibá. Você está seguindo os passos do seu pai? Com certeza, seguindo e espero que meus filhos também sigam. A demanda por produtos sem agrotóxicos tem aumentado tanto que a empresa resolveu criar outra forma de chegar até o consumidor. Vai vender os produtos pela internet. Para ter mais uma opção para o consumidor, para ser prático, né? Chegar, vai ser uma entrega de cesta praticamente, né? A domicílio, para ter o produto fresco em casa e com preço, né? Menor do que os outros. Os consumidores que não abrem mão daquele contato direto com o produtor podem fazer compras nesta feira, realizada há 2 anos no Barro Vermelho, em Vitória. Seu Valdemar monta a barraca todo sábado e percebe que a freguesia tem aumentado muito. Às vezes a gente tem dificuldade de atender a demanda que tem, porque nós estamos precisando de aumentar o número de agricultores orgânicos, mas demanda tem. Eu consigo produzir o suficiente para atender a demanda que tem. Eu fui criado praticamente na roça e dou muito valor isso aqui, principalmente o trabalho deles. No Espírito Santo existem 72 pequenas propriedades já certificadas e 260 em processo de certificação como produtoras orgânicas. E acompanhe agora um outro exemplo de sucesso que nasce no interior. Receitas caseiras que se transformam em geração de emprego, fonte de renda e atração turística. Você vai conhecer os exemplos de uma doceira, de uma produtora de licor e de um fabricante de biscoitos. Eles criaram seus próprios negócios, empregaram a família e os vizinhos. Walter Brown, Marta Chuamba e Lia Van de Koken tiveram trajetórias diferentes na carreira profissional. Seja com biscoitos, licores e vinhos ou bombons, eles descobriram o segredo para vencer, inovar, fazer a diferença. O grande trunfo dos 3 empreendedores foi transformar uma receita familiar em negócio. Os personagens dessa história moram na Serra Capixaba, em Domingos Martins, local que serve de abrigo para diversos imigrantes. Daí o sucesso das receitas da vovó, o cultivo das tradições, na música ou na culinária. É na pacata cidade que encontramos a única adega do município, ideia da matriarca da família Chuamba, Dona Marta.
Viúva e com 10 filhos para sustentar, ela, há 30 anos, realizava as primeiras experiências com licores. Nem imaginava o sucesso que iria fazer. Eu fiquei viúva com 48 anos e eu era pobre. Então eu vendia plantas e verduras na beira de estrada. Um dia eu falei com meus filhos, plantas e verduras não dá mais. Eu vou começar a fazer vinho e licores. Hoje toda a família trabalha na produção da adega. São mais de 40 sabores de licores e vinhos. Os mais procurados são os de laranja, jabuticaba e araçaúna, que caíram no gosto dos turistas. Minas Gerais, Brasília, Rio, São Paulo, Goiás, são pessoas que vêm e que procuram. Além disso, também nós já temos mandado para o exterior. Itália, Japão, Estados Unidos, muita gente procura e leva também para os amigos que estão lá. Batalhar por uma ideia, uma característica comum a todos os empreendedores, é enxergar lá na frente e ver coisas que os outros não conseguem perceber. Foi o que fez Walter Brown. Apostou nos biscoitos que a avó fazia e hoje é dono da principal fábrica do estado. A produção passa de 10 toneladas por mês. Nós enxergamos que isso poderia ser uma oportunidade de negócio e começamos a produzir as nossas primeiras receitas. São 16 tipos e todos feitos artesanalmente, respeitando a tradição da família e sem usar qualquer tipo de conservante. Para conseguir atender o mercado, foi preciso contratar funcionários. São apenas 24 horas entre o pedido e a entrega. 20 pessoas trabalham nos processos de pesagem, mistura, processamento e classificação dos biscoitos. Eu acho que emprego e renda é o grande desafio de todos os governos e nós estamos fazendo a nossa parte. Nós estamos construindo justiça social, o nosso pessoal que trabalha com a gente é um pessoal treinado, a gente tem psicólogo treinando, nós investimos em recursos humanos, em tecnologia, essas coisas todas e nós vamos crescer bastante nessa região aqui. Esse é outro exemplo de uma receita caseira que virou um bom negócio. Não há um turista que visite Domingos Martins que não saboreie os bombons caseiros fabricados na região. Habilidade é a palavra que combina com a doceira Lia Van de Kock. O recheio é de acordo com o gosto do freguês: morango, uva, coco, amendoim. Por dia, ela chega a fazer 3.000 bombons. No começo, né, aquela coisa de dar certo, né? Não vai dar certo. Tentei e consegui e estou aí, produzindo cada vez mais. Pioneiros acreditaram em suas ideias e agora estão tendo a recompensa, o sucesso. Vamos para o caminho do desenvolvimento sustentável. Estou muito otimista com o nosso estado, eu acho que nós estamos numa rota certa e num ritmo que acelera cada dia no sentido de crescer respeitando o meio ambiente e crescer fazendo inclusão social. O meu sonho é ver o Espírito Santo entre os 3 estados que tenham melhores condições para viver, para trabalhar, para criar filho e para visitar também, porque a beleza natural do nosso mar e das nossas montanhas, quer dizer, isso também coloca o Espírito Santo como um bom estado para o divertimento, para o lazer, para o descanso, ou seja, para o desenvolvimento do turismo. Então, eu acho que nós vamos nessa direção. Mercado, oportunidades, desenvolvimento. Essas foram as palavras mais ouvidas durante esse programa especial. Mas qual poderia ser a imagem que melhor traduzisse a força dessas palavras, a força econômica do Espírito Santo? Qual a imagem que melhor representa o Espírito Santo? Serão os grãos vermelhos de café, a nossa mais tradicional cultura, ou as pelotas de minério de ferro? A luminosa placa de aço em seu ardente desfile, ou a delicadeza dos pequenos clones que se transformam em gigantescos eucaliptos? Nessa viagem pela procura da melhor imagem, é difícil decidir entre o trem que há 100 anos corta essa terra e os navios que deixam nossos portos em busca dos mares. Escolha você, o brilho de nossas joias ou as cores das flores. Há também a moda, que se for escolhida, com certeza a boa imagem estará garantida. Pode ser também o comércio, aquele apegado a esse estado, com muitas histórias para contar
ou que nasceu para correr o mundo, independente, cheio de futuro. Essa terra pode ser representada pela natureza de seus produtos orgânicos e, sem dúvida, pela riqueza de seu petróleo. Mas é no meio dos sonhos que viram projetos e dos projetos que se transformam em ações que surge a imagem definitiva. A imagem de quem faz do Espírito Santo um sucesso, uma verdadeira terra de valor. Obrigada pela sua atenção e obrigada a todos que participaram desse documentário. O painel de domingo especial Espírito Santo Terra de Valor 2004 chegou ao fim. Obrigado e até o nosso próximo encontro. Painel de domingo especial Espírito Santo Terra de Valor 2004. Patrocínio Aracruz, cultivando juntos as riquezas da nossa terra. CST, fazer o melhor é a nossa identidade. Samarco, uma empresa brasileira que ajuda a mover o mundo. E Companhia Vale do Rio Doce.